Boa tarde, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Mônica Bonfilho, sou escritora de temas espiritualistas, sou conhecida aqui no Brasil e em alguns países, em outros países, como angelóloga, né? Ou seja, a pessoa que estuda sobre os anjos da guarda e tudo sobre espiritualidade. Então, esse programa, ele responde às dúvidas dos ouvintes, levando para você o que tem de mais curioso e interessante nesse universo da espiritualidade. Eu tenho aqui, olha, eu devo ter umas 10 folhas de perguntas, mas eu selecionei assim as mais bacanas, as mais interessantes, e ao longo dos outros programas também a gente vai desenvolvendo aqui as respostas, tá bom? Primeira pergunta que eu achei muito legal, um rapaz me perguntou. Ele falou, Mônica, você sabe quem é Castiel? Castiel realmente existiu? Então, eu de cara já sei que é uma pessoa que é fã de Sobrenatural ou Supernatural, que está na Warner, se eu não me engano, né? Então, eu sei que você é fã aí desse seriado, eu também sou, eu assisto toda noite, eu gosto bastante. E o Castiel, sim, de acordo com a angelologia, o Castiel, que ele é também chamado de Cassiel ou Cafsiel, ele é um anjo que a intenção desse anjo é apenas de observar. Ele não pode influenciar nada quanto aos seres humanos. Isso inclusive está bem retratado no seriado. Então, ele, segundo a crença da angelologia, ele também estaria associado às monarquias e ele estaria presente quando esses grandes políticos, governantes, monarcas, ele estaria presente na hora da morte desses soberanos, né? Mas, assim, a representação dele no sobrenatural está perfeito, está tranquilo, ele interfere de um modo, numa integral, ajudando os dois irmãos, assim, eu achei muito bacana, inclusive, a colocação no seriado, e ele existe. Algumas tradições mágicas, espiritualistas, esotéricas, dizem que o Castiel, ele teria alguma coisa de maligno. Eu não vejo dessa forma. Eu volto a falar que ele está muito bem retratado no seriado, então, para mim, assim, isso é suficiente para entender que ele é um anjo. A concepção, gozado, que a concepção do Castiel está muito relacionado com a cultura do Islã, porque o islamismo também acredita nos anjos da guarda, mas é muito diferente da cultura católica ou cristã, né? Os islâmicos, eles entendem o anjo da guarda como muito parecido com o Castiel. Ele observa, ele mentalizaria o progresso das pessoas, mas sem ter tanta influência direta para as pessoas na qual ele estaria nas proximidades, certo? Outra pergunta que eu achei bacana, e curiosamente ontem, não sei que horas, acho que era... Deixa eu ver, eu tinha terminado os atendimentos, devia ser umas 9h30, 10 horas, inclusive, acho que na Warner também estava assistindo o Código da Vinci. E uma pessoa já tinha feito essa pergunta para mim, ela falou, Mônica, Jesus teve filhos? Segundo os conspirólogos, os conspiradores, né, as pessoas que estudam também sobre espiritualidade, eles têm uma outra vertente desse estudo, que é um estudo bem interessante. Eu, inclusive, escrevi um livro chamado Jesus, Palavras de Fogo na década de 80, e eu vou te falar uma coisa, mas assim, eu tomei uma alavanche de pessoas criticando o livro, porque na minha concepção, e eu tinha lido o livro sobre a possibilidade de Jesus não ter morrido na época, na ocasião da crucificação, até porque ele tinha, né, uma pessoa muito próxima a ele, que era o Arimateia, José de Arimateia, que era um homem muito de posses, e alguns conspirólogos acreditam que José de Arimateia pagou para os soldados, então os romanos, para tirarem Jesus antes do tempo, para ele não morrer com a sufocação, né? E naquele tempo, as pernas das pessoas, dos crucificados, as pernas eram quebradas exatamente para acontecer mais rapidamente a sufocação. E acredita-se, esses conspirólogos, eu inclusive coloco isso no meu livro também, acredita-se que ele então foi retirado antes de quebrarem as pernas e na verdade, aquele vinagre que teriam dado para ele, né, que até ele abomina aquele vinagre que deram, seria, na verdade, um tipo de um calmante, né, chamado soma,
para ele poder transparecer ou passar uma ideia que ele teria, então, perdido até um pouco teria perdido os batimentos cardíacos, para dar a impressão que ele teria morrido. Então, existe essa ideia de alguns estudiosos, né, que ele conseguiu ser retirado da cruz, ainda vivo. E uma coisa curiosa também, os túmulos dos judeus, os túmulos judaicos, eles são muito estreitos. E outra coisa também que os conspirólogos acreditam é que o fato de José de Arimateia ter levado ele para tipo de uma caverna, inclusive com aquela tampa que girou depois com a ação da ressurreição, foi uma forma de dar um espaço para ele se recuperar pós os ferimentos. Ele estava todo machucado. Até o fato do Santo Sudário, as ervas que foram encontradas no Santo Sudário, que eram ervas que fariam com que tivesse uma cicatrização mais rápida dos ferimentos, enfim. Acredita-se, então, que ele não teria morrido na cruz, mas sim, outros conspirólogos também acreditam que quem foi à cruz foi o irmão gêmeo de Jesus, existe que seria Simão. Enfim, você encontra assim, uma gama de informações sobre esses textos, eu acho muito interessante. E no livro que eu escrevi, eu coloco essa ideia da conspiração, que ele foi retirado, ele não teria morrido, e depois ele teria, inclusive, feito uma peregrinação na Índia, onde ele teria tido todo um acesso, e o seu nome depois passou a se chamar Yusasaf, e ele teria morrido, e hoje, inclusive, essa sua sepultura estaria em Caxemira. E também é curioso, se você quiser fazer essa pesquisa no Google, depois você encontra que são temas assim bem interessantes, né? E existe uma teoria de que Jesus ele teria se casado com Madalena. Os dois teriam tido 2 filhos. Um desses filhos seria um menino e uma menina, e o nome da menina era Sara. Então, depois da suposta crucificação de Jesus, né, Madalena, então, ela segue para a França, juntamente com Marta, que era irmã, com Lázaro e Maria Salomé. Então, eles teriam ido, através de uma navegação, também tudo custeado por José de Arimateia, eles teriam ido para a França. Sara, na verdade, a palavra Sara significa princesa, e, curiosamente ou não, na França existem o maior número de igrejas consagradas a Maria Madalena. E, segundo essa tradição que consta no código o filme do Dan Brown é o Código da Vinci, né? Exatamente, o livro também. Então, acredita-se que eles teriam partido para a França, e lá originou toda a realeza francesa. Na verdade, também você tem o sangue de Jesus e o sangue de Maria, que seria o grande graal, né? Que, na verdade, a suposta taça, não é tanto a taça, mas o fato da concepção da Madalena com essa filha, que é a Sara, e também de um outro menino. Na minha opinião, quando os franceses tiveram ligações devido à realeza junto à Inglaterra, ou um ou outro sistema conspiratório também acredita que a realeza inglesa seria essa continuidade de Sara. Então, quando você vê aí a Elizabeth II com aquele vigor todo, ela poderia ter em suas veias correndo, supostamente, o sangue da realeza também, da vida e da história de Jesus. É muito bonito. Aí você fala, Mônica, você não pode falar essas coisas, você está pecando. Eu falo, olha, gente, eu acho que é bacana você estudar, você acrescentar no seu dia a dia informações. Podem ser relevantes ou não. Por exemplo, a ideia de Jesus, do divino, do Jesus divino, aconteceu 400 anos após a morte dele. Durante 4 séculos antes disso, Jesus não tinha essa qualidade tão santificada como é hoje. Então, ele provavelmente, quem sabe, ele poderia ter tido uma vida com Madalena. Isso, para mim, não interfere e não intercede na sua vida e nos milagres que ele fez e no homem incrível que ele foi. Um homem que falava vários idiomas, né? Ele tinha um conhecimento maravilhoso, né? Ele viveu junto aos nazarenos, né? E o que é o nazareno, o controle do naso, né? Da respiração. Então, ele, através da cultura dele, inclusive, tinham banhos iniciáticos, né? Muito estudo, era um lugar onde tinham bibliotecas incríveis, maravilhosas. Ele passou e aprendeu todo um conhecimento.
um homem que ensinou, e hoje nós aprendemos muito com o amar uns aos outros, como eu vos amei, se bem que eu acho que quem deveria levar mais a ideia de Jesus, de ensinar, acabam não ensinando, acabam pregando até a cultura do ódio. Eu acho que os espiritualistas acabam pregando muito mais a cultura do amor, enfim, é o meu ponto de vista. E acredita-se, então, que ele teve uma filha chamada Sara. Então, se você se chama Sara, entenda que seu nome significa princesa ou filha da realeza, que você estaria inserida aí nessa história, ou nessa lenda, ou nessa conspiração de que Jesus teria tido uma filha e um filho. Eu acho bastante curioso, tá? Se você quiser... Pena que eu não tenho mais esse livro, né? Eu parei de editar. Em sebos você encontra, chama-se Jesus, Palavras de Fogo e de Amor, onde, através de todo esse conhecimento, na época acho que eu li 300, 400 livros, consta na bibliografia, até como forma de aprendizado, compilei todo o conhecimento e coloquei isso no livro. É um livro bem legal. Aliás, está tendo uma possibilidade de um livro chamado O Evangelho Perdido, que na verdade é um manuscrito de mais de 1.500 anos, onde ele vai retratar essa história sobre a vida mais humanizada de Jesus. Certo? Bom, do Castiel já falamos, e uma moça perguntou para mim, a Simônica, espelho traz azar? Não, o espelho não traz azar. A tradição diz o seguinte, o espelho ele vai refletir de verdade quem você é. Então, você tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Tanto que o Feng Shui, ele diz o seguinte, o espelho, ele traz até uma limpeza, uma harmonia na tua casa. Crê-se que se você colocar um espelho na porta de entrada da sua casa, você afastaria as energias negativas de quem vai entrar na sua casa. Até você pode colocar até um espelho octogonal, também é uma maneira de limpar e harmonizar a tua vida espiritual. O que não é bom na tradição mágica é você deixar o espelho quebrado. Ou o espelho, onde nas laterais, ter ferrugem. Não é legal. Então, se tem ferrugem, a gente vai ter que desfazer desse espelho. Ou se ele quebrou, não é legal. Você pode ver até em filme de Harry Potter, qualquer filme de magia, você vai ver que aqueles espíritos malignos, eles entram na casa da pessoa através da quebra do espelho. Então, não é de bom agouro, não é que vai te trazer azar durante 7 anos, a menos que você continue e persista com teu espelho quebrado durante 7 anos. Mas a tradição espiritual mágica diz para você desfazer desse espelho, colocar um outro novo no lugar, para te trazer energias mais positivas. Na semana passada, ou na semana retrasada, eu fiz um comentário que há 30 e tantos anos que eu não como alho. Não como alho, não como cebola. Quando eu fiz a minha feitura espiritual, eu estava com 17 anos, estou com 55, já tem anos já que eu fiz a minha feitura. Meu pai de santo proibia o alho e proibia a cebola. Ele dizia que isso quebrava a energia mágica da gente. E é uma tradição que eu acabei usando em casa, até meu filho também, hoje ele não nem gosta de alho e tal. E o alho tem essa questão. Então, se você é uma pessoa, um tarólogo, se você usa algum tipo de energia espiritual mística, é melhor você não usar o alho. E, independente disso, o alho, na minha opinião, deixa um cheiro muito a desejar também para quem está perto, né? Eu lembro que na década de 70, na década de 80, houve uma história de cápsulas de alho que a gente era medonho. Não sei se vocês lembram disso, os mais velhos vão lembrar. Meu pai tomava aquela cápsula, ele levava a gente na escola, ficava aquele cheiro horroroso no carro, quando ele levava a gente ficava com aquele frio, com os vidros abertos, por mais que a gente falasse, ele tomava as 4 cápsulas por dia, eu achava aquilo um horror. Mas não é legal. Os soldados romanos, eles tomavam as cápsulas não, o alho, exatamente para provocar aquele cheiro ruim e fazer até com que quando ele fosse em combate, o outro se indispusesse, inclusive com cheiro, com aquela energia do alho. Na Grécia, o alho, inclusive, era proibido de você comer caso você fosse entrar no templo de Cibele ou em algum templo, porque as sacerdotisas, né, que usavam dos meios divinatórios para predizer o futuro,
elas não conseguiam predizer nada por conta do cheiro do alho da pessoa que iria consultar. Então é uma questão tua. Agora, o alho em si, ele é bom para afastar as energias negativas. Então, essa tradição que tem dos vampiros, contra os vampiros, é uma tradição que também consegue harmonizar, mas aí teria que ser o alho inteiro. Geralmente aqueles alhos que são colocados na mesma composição daquele fio do alho, aquilo sim, é um fator positivo que você pode ter, mas consumir, na minha opinião, também não é muito legal, não, né? É ruim, né? Você já pensou, você está falando com a pessoa, está com aquele cheiro de alho, fazendo atendimento com aquele cheiro ruim, é muito estranho. Mas assim, realmente não é bom e consegue tirar a tua vidência. Outra coisa que me perguntaram foi assim, Mônica, e o preconceito, né? Tá todo mundo falando sobre isso, né? Se você tem alguma pessoa preconceituosa na tua casa, eu queria te falar que você não vai ter prosperidade. É muito improvável. Então, não adianta nada você fazer suas orações e se você, por trás dessas orações, você está fazendo algum movimento de preconceito. Então, não adianta. E o que é o preconceito? Assim como o Leandro Carnal avisou e fala no livro dele, ou nas palestras, né? O preconceito é como se fosse uma teia de aranha. O menino preconceituoso... Você vai concordar comigo? O menino preconceituoso, a menina preconceituosa, ou aquela criança que pratica o bullying, o menino ou a menina, pode ter certeza que na casa dela ela tem uma mãe preconceituosa ou um pai preconceituoso. E o preconceito, ele é muito malandro, ele é muito demoníaco, né? Ele é muito satânico, porque ele sutilmente ele entra na vida dos outros como se fosse uma piada. Aquele cara que de domingo está no churrasco fazendo uma piada de negro, uma piada de homossexuais, uma piada racista, ele vem treinando aquelas piadinhas durante a semana na casa, pode ter certeza. Ou porque a pessoa é dependente do homem, enfim, ela não pode falar nada, a mulher acaba baixando a cabeça ou dá aquela risadinha sem graça. Mas você vai perceber que, tipo, no domingo, quando aquele cara, o brincalhão, se sobressai porque ele tomou um pouquinho de cerveja e todo mundo fica rindo, aquele homem preconceituoso, ele é preconceituoso também de segunda a sábado. Eu lembro também, meu pai, que eu acabei de citar, e até a história do alho, ele tinha essa mania horrível. Aliás, a nossa geração pecou muito, né? Quem tenha mais ou menos a minha idade vai lembrar disso. Essa questão do preconceito não tinha muito freio. E eu lembro que meu pai chegava em casa para almoçar, ele começava a contar piadas machistas, homofóbicas, racistas e tal. E eu lembro que aquilo me incomodava muito, eu pegava o meu prato e ia comer na cozinha. Eu não gostava de ouvir ele contando aquilo, né? Aquilo incomodava muito a minha mãe também, a minha irmã. E eu fazia questão de me levantar e falei, não, vou almoçar na cozinha porque eu não quero ouvir isso. Então, geralmente, quem tem aí pais e avós com 65, 70, 75, 80 anos, eles vieram de uma geração com esse conteúdo muito racista. Pode ter passado para filhos também. Então, esse preconceito que tem, casa preconceituosa, ela não vai para frente. É a mesma coisa que eu falo, não adianta você fazer magia branca, não adianta você orar para o teu anjo enquanto você está rindo de uma pessoa que é uma minoria. É isso que você tem que entender. Às vezes a pessoa fala para mim assim, Mônica, eu fiz a magia, não aconteceu nada. A magia não é para acontecer. A magia branca, ou seja, a magia que você quiser fazer, ela é uma porta de entrada para o teu conhecimento espiritual, para você criar uma ponte energética. Agora, não adianta você fazer a magia branca e em seguida tomar a sua cerveja ou comer aquele pratão de carne sangrando. Eu sou vegana. A questão, não estou falando, você pode comer. Eu não sou radical. Inclusive, eu tenho amigos que comem carne, meu filho come carne, minha irmã também. Enfim, eu sou muito tranquila quanto a isso. É minha opção. Mas é muito complicado nesse universo da magia. Você, por exemplo, a pessoa faz a magia, ela... um exemplo, eu vi na época da Nossa Senhora, das festividades de 300 anos da Nossa Senhora da Aparecida, aquelas pessoas caminhando 3, 4 dias para ir para o santuário, muito bonito, estão pagando suas penitências ou não sei o motivo que levou aquela pessoa a fazer isso, e no final das entrevistas elas falavam isso, que nós vamos fazer agora? Nós estamos reunindo o pessoal, vamos fazer um churrasco e tomar cerveja. Se houve algum tipo de penitência para você fazer essa caminhada, é contraditório você depois fazer um churrasco, não sei se eu estou sendo clara, e tomar cerveja, você quebra toda essa energia
mágica espiritual que te limpou de algum tipo de coisa kármica. Você pode condensar depois através da bebida alcoólica. Você está cortando. É a mesma coisa a pessoa preconceituosa. Toma cuidado com as tuas risadinhas, você dá risada para o cara que está contando uma piada machista, racista, homofóbica, isso vai saturar a tua aura também, tem que tomar muito cuidado. E você acaba levando isso para os teus filhos. É isso que eu queria que você pensasse, então, com muito carinho. E é o que eu falo para você, né? A pessoa, o que canta piadinha, o que senta com as pessoas, o que chama atenção na hora do churrasco para contar uma piadinha que vai estar todo mundo dando risada, tá todo mundo bebendo no universo bacana, aquilo já foi plantado aí durante a semana e pode provocar dúvida naquela criança que está ouvindo, né? E a mesma coisa são as questões relacionadas ao ódio, né? O ódio de um time, o corintiano que odeia o palmeirense que odeia não sei o que lá. É complicado, então a gente tem que ter realmente um exercício para melhorar esse tipo de vida e de qualidade da gente, né? Outra coisa, uma moça perguntou para mim assim, Mônica, a gente pode acender vela dentro de casa? A gente atrai espírito negativo? Não. Se falta energia na tua casa, você não vai pegar vela, também não vai acender? Vai atrair espírito negativo? Não. Espíritos, e semelhante atrai semelhante. Se você vive numa casa poluída, com pessoas que bebem, que se viciam, que são drogadas, que falam palavrão, é óbvio que você está com uma porta aberta para receber esse espírito negativo. Agora, se você vive na tranquilidade, é claro que se você for acender uma vela e se você tiver a intenção, existe a intencionalidade do positivismo ao acender a vela, você está acendendo uma vela para o teu anjo da guarda, para o seu santo guardião, para o Deus que te protege. Se você tem uma intenção, a vela não vai te prejudicar e, ao contrário, vai te fazer bem porque ele vai mandar essa energia para você. O fogo, o que é? É colocar em atividade o teu pedido. Você necessariamente não precisa deixar a vela queimar até o fim. Você pode fazer o pedido vai colocar em atividade o que você deseja e depois você vai molhar um pouquinho com a saliva os dedos, os 2 dedos, e você pode apagar a vela, não assopra. Você pode apagar e não tem problema, você não precisa deixar queimando lá o dia inteiro. Salva a magia branca que você vai ter que queimar o papel. Mas sempre eu falo na magia branca que você pode fazer até no banheiro para não correr o risco de ocorrer algum acidente, né? Então, basicamente é isso. Você pode firmar a sua velinha, fazer os seus pedidos. Você tem aí uma variação de cores, né? Basicamente, a gente usa a vela branca, que é uma vela que vai trazer paz para você. Faz o seu pedido. Se você quiser se ajoelhar, que é onde reside o Deus alquímico, né? O Deus da alquimia reside nos joelhos. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem dor no joelho, você é uma pessoa muito humilde. As pessoas que têm problema no joelho são pessoas com muita humildade. Então, o Deus alquímico, o nosso Deus interior, reside nos joelhos. Quando você se põe de joelhos, mostra um estado de resignação, de humildade, de benevolência, e isso faz com que sua prece também chegue no outro plano com mais rapidez, tá bom? Eu vou deixar aqui os meus contatos, que aliás, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa muito feliz, além de escritora, eu sou astróloga. Essa semana eu tive uma semana maravilhosa, conheci tanta gente boa com os meus consulentes. Fico feliz porque os homens me procuram muito para fazer o mapa. Ontem foi um dia que eu fiquei das 9 até as 8, 9 horas da noite fazendo os atendimentos de mapa. Basicamente, a maioria foram homens que me procuraram. E são conversas muito inteligentes, muito bacanas, assim. E é uma experiência que você pode ter. Eu fiz na sexta-feira uma consulta com uma moça. Ela é médica e no mapa apareceu um grau de corretor. Era um corretor relacionado à Bolsa de Valores. E eu falei para ela, olha, eu não sei se você vai conhecer alguém, mas está dando um grau de corretor de Bolsa de Valores. Ela falou, Mônica, eu estou te procurando por causa disso, porque o meu sonho é abandonar a medicina e eu adoro trabalhar com tudo relacionado a finanças, e um dos meus planos é deixar a medicina, depois de 20 anos, e tentar entrar nesse mercado relacionado à Bolsa de Valores. Quer dizer, como é que o mapa, porque eu escrevo tudo, né? São 4 folhas que eu escrevo, conto isso tudo para vocês e a gente vai trocando uma ideia, né? Por isso que eu peço para gravar, porque depois eu não mando nada escrito.
Quer dizer, como é que uma médica aparece no mapa dela um grau relacionado à corretora de valores, trabalhar na bolsa de valores ou com algo relacionado a isso? É muito curioso, né? Então, o mapa consegue nos dar um direcionamento incrível, com uma absoluta precisão, que eu acho assim, de todos os métodos espiritualistas, para mim o mapa astral é uma das melhores ferramentas que a gente tem para esse tipo de conhecimento. Eu faço os atendimentos de segunda a sábado, das 9 às 19 horas, através do Skype. Se você não tem Skype, baixe, ele é gratuito, você vai baixar no seu celular e você vai me ver conversando. Às vezes a pessoa fala para mim assim, Mônica, manda por escrito. Gente, é muito frio. Mandar em texto não tem aquela pegada gostosa de você bater aquele papo gostoso com a pessoa, trocar uma ideia, você ver face a face a pessoa, é muito melhor. Então, se você quiser, depois você me procura. Você pode mandar um e-mail para m.buon@terra.com.br, ou, se você quiser mais informações, você vai ligar para a editora no 11 4708 1950, só respeitando o horário de almoço, entre meio-dia, 1h30, 2 horas, que a gente para almoçar, mas a gente está à disposição para te atender. Eu quero conhecer você que me acompanha há tanto tempo, já tem 30 anos que você me acompanha, ou da televisão, ou da rádio, dos jornais, das revistas, do Portal Terra que eu trabalhei, e hoje eu estou no Facebook, ou no Instagram também você me encontra no Mônica dos Anjos 72, anota aí, Mônica dos Anjos 72. Lá eu faço postagens diárias sobre vários temas espiritualistas. Você vai gostar bastante, me acompanha. Assim você sabe as coisas que a gente... E manda a tua pergunta também, vou adorar responder sua dúvida, a sua pergunta, que é sempre bem-vinda, tá bom? Eu volto semana que vem, então, com mais informações, com mais dúvidas e perguntas que vocês estão mandando para mim, através do e-mail. E eu volto, então, domingo que vem para mais um programa. Mônica Bonfilho, gratidão, namastê.